Doutor, lúpus tem cura? É uma pergunta que muita gente mandou para o nosso e-mail. Queria que o senhor respondesse agora. Lúpus é uma doença crônica que ainda não tem cura, mas é absolutamente controlável. Nas minhas entrevistas eu gosto sempre de ilustrar de que em medicina a grande imensa maioria das doenças não tem cura, tem controle. Em medicina tem cura as doenças infecciosas e as cirúrgicas. As outras doenças são doenças controláveis, o lúpus também. Só que o prognóstico da mulher lúpica mudou muito. Essa era uma doença que levava à incapacidade e às vezes até ao óbito. Isso acontece ainda hoje, mas numa cifra, numa porcentagem, numa alíquota bem menor devido aos novos medicamentos que tratam ou a enfermidade propriamente dito ou de forma coadjuvante, as complicações. Doutor, e como é que é diagnosticado o lúpus? O lúpus é diagnosticado por um conjunto, por uma contabilidade de sintomas, de sinais e de exames laboratoriais. Então é preciso, existem dois grandes critérios para fazer o diagnóstico de lúpus. Os critérios do Colégio Americano de Reumatologia de 1982, que estão sendo substituídos agora pelos critérios chamados SLIC, que são uns critérios feitos por uma revisão dos critérios de 1982. Então, quando o indivíduo preenche um certo número de critérios clínicos, um certo número de critérios laboratoriais, esse paciente tem uma probabilidade muito grande de ter a enfermidade e não ter outra. A gente chama isso de sensibilidade e especificidade. Tem uma probabilidade de ter essa e não ter outra, de afastar outras possibilidades. Portanto, não existe nenhum exame que, isolado, confira o diagnóstico de lúpus. Lúpus é feito juntando as peças do quebra-cabeça. E falando nisso, doutor, qual é o médico, então, o especialista que a gente deve procurar nesses casos? Bom, eu diria que lúpus eritematoso sistêmico deve ser tratado por quem tem familiaridade com a doença. O reumatologista a especialidade, a reumatologia é a especialidade que tem classicamente o desembaraço, o treino e a formação para conduzir essa enfermidade. Mas não impede que um bom clínico estudioso, que se interesse pelo assunto e que conheça as novidades da doença e que possa reconhecer, possa tratar também. Eu posso resumir de que lúpus trata quem está preparado para fazê-lo. Existem medicamentos para tratar a doença? Sim. E o tratamento, ele começa, por isso que a professora acabou de falar, sobre a educação do paciente e da família sobre a enfermidade, o uso de anti-inflamatórios não hormonais nas complicações mais brandas, como a artrite, a artralgia, o uso de corticosteroides nas complicações de média gravidade, como a inflamação da membrana do coração, que é a pericardite, ou a inflamação da membrana do pulmão, que é a pleurite, e as complicações graves, que são as convulsões, o acometimento do sistema nervoso central, as vasculites, a nefrite, o acometimento inflamatório do rim, que pode levar inclusive à perda do órgão e necessidade de transplante renal. Esses são tratados mais agressivamente com altas doses de corticosteroides e as drogas imunossupressoras. Doutor, e os pacientes, eles suportam bem essa técnica? Como é que estão sendo as experiências aqui em Teresina? Na verdade, o paciente que tem uma doença muito grave, ele se expõe realmente aos efeitos colaterais da medicação, porque a imunossupressão ainda ela é inespecífica. Então ela acaba baixando a imunidade do indivíduo e ele fica susceptível à infecção. Começa a surgir agora uma nova classe de medicamentos, essa é uma grande novidade, um deles é o belimumab, que são agentes biológicos que ele podem, ao invés de atirar nos alvos da doença de forma inespecífica, de olhos vendados, ele começa a atingir alvos moleculares e aí a gente pode ter um tratamento mais dirigido, mais específico. Doutor, e falando nisso, contando com os recursos que temos atualmente, se for bem cuidado, uma mulher com lúpus tem condições de levar uma vida normal? Tranquilamente. Hoje a mulher lúpica, estatisticamente, os pacientes de lúpus hoje, Vinícius, eles morrem do que nós todos morremos. De doença neoplásica, os cânceres, e das doenças cérebro e cardiovasculares, os AVCs e os infartos, as doenças coronarianas. Porque elas, bem tratado, bem conhecido, reconhecido precocemente e com adesão à terapêutica, eles passam, claro que a aterogênese, a formação de doença aterosclerótica vascular, ela é acelerada no lúpus,
mas as causas de morte são as causas da população geral. Olha só, e falando nisso que o doutor está falando, olha só um exemplo. A prática de exercícios físicos pode auxiliar no tratamento do lúpus. A educadora física Carmen Bonfim tem a doença e quase não sente dores. Para ela, estar se movimentando é essencial para uma boa qualidade de vida. Olha só esse exemplo. Todos os dias, Carmen faz 1 hora de pilates. Portadora do lúpus há 16 anos, a educadora física descobriu que os exercícios físicos são poderosos aliados no combate à doença. No Pilates a gente trabalha muito com alongamento, né, com flexibilidade, e no Pilates você consegue adquirir uma consciência corporal. Porque o Pilates a gente trabalha muito o corpo e mente, né? Então, como são trabalhos mais tranquilos, mais calmos, né? A musculatura quem tem lúpus precisa disso, entendeu? Ele não pode fazer nenhum exercício que provoque um estresse, tem que ser exercícios que o corpo sente que está relaxando. Carmen é um exemplo de que mesmo com lúpus é possível ter uma excelente qualidade de vida. E que é mais importante, movimentar o corpo. Ela afirma que após os exercícios, as dores e as crises provocadas pela doença diminuíram em mais de 80%. Melhorou muito. Claro que tem dia que eu estou dolorida, entendeu? Mas não como antes, né? Antes quando eu amanhecia dolorida, eu tinha até dificuldade de andar. Com as dores no joelho, as dores nos braços, nas mãos, entendeu? Na coluna. Então, hoje eu já acordo aquela dorzinha de ginástica. Quando a gente faz uma ginástica e fica assim um pouquinho dolorida, é a dor que eu sinto, assim, de vez em quando. Que bom, né, doutor Tupinambá? Ver exemplos como o dela, né, ali resistindo força, né? Só acha importante exercícios físicos? Fundamental. A atividade física hoje é um grande tratamento não farmacológico, não medicamentoso, no tratamento do lúpus eritematoso sistêmico. Primeiro porque a aterogênese, a formação de placas nas artérias coronarianas no lúpus, ela está acelerada em relação à população geral. Então a gente sabe que a atividade física tem um papel salutar em relação a isso. Além do mais, tanto a doença como o tratamento pode fazer perder massa óssea, principalmente os corticoides. E o osso, sob estresse mecânico, ele produz osso novo, prevenindo a osteoporose. Agora, qual é a condição indispensável para que o paciente com lúpus seja liberado para atividade física? A doença tem que estar inativa. Não é possível enviar um paciente para atividade física com o paciente em plena atividade inflamatória da doença. Então, ele é controlado medicamentosamente e aí sim, uma vez com a doença fora de atividade, ele pode ser beneficiado com atividade física aeróbica regular. Doutor, e falando nisso, existem exercícios que são recomendados e outros que não são recomendados para quem tem lúpus? O principal classe de exercício é o exercício aeróbico. São aqueles exercícios como a caminhada, como a bicicleta estacionária ou a bicicleta normal, como a natação. Tendo cuidado que se o paciente tem fotossensibilidade, ele deve fazer esse exercício indoor, né? Fora da exposição solar, porque se por um lado o exercício o beneficia, a exposição solar pode deflagrar ou piorar a doença. Então tem que ter esse cuidado em relação à fotossensibilidade. Doutor, e os homens? Homens podem ter lúpus? Pode, Vinícius. E quando o homem tem o lúpus eritematoso sistêmico, o diagnóstico é mais difícil. É mais difícil porque, classicamente, o modelo, o protótipo, o emblema, a marca do lúpus eritematoso sistêmico, até no inconsciente coletivo, é na mulher. Então, toda vez que o paciente do sexo masculino, do gênero masculino, inicia um quadro de lúpus eritematoso sistêmico, o diagnóstico é mais demorado porque a gente costuma pensar menos. Portanto, é uma coisa que o médico deve ficar advertido de que homem também tem lúpus. Olha só, então. Doutor, o senhor já sabe que o telespectador ele participa da nossa conversa. Está chegando a primeira pergunta para o senhor, vamos ver de quem é. Olha só, doutor, tomar anticoncepcional pode ser um fator de risco para se adquirir lúpus? A pergunta é do Marcelo Bispo, do bairro de Fátima, lá na Zona Leste. Obrigado, Marcelo. Então, doutor. Tem dois aspectos aí. O anticoncepcional aí, o componente do anticoncepcional que pode ter um efeito deletério no curso do lúpus eritematoso sistêmico é o estrogênio. Então, as pílulas anticoncepcionais podem ser usadas
evitando as composições de pílula anticoncepcional à base de estrogênio. Além do mais, alguns pacientes com lúpus eritematoso sistêmico podem ter uma síndrome trombótica chamada síndrome de anticorpo antifosfolípide. E os estrogênios são substâncias procoagulantes, com maior chance de trombofilia, de formação de trombos. Então, os pacientes os pacientes com lúpus eritematoso sistêmico devem evitar o uso de pílula anticoncepcional à base de estrogênio. Então, evitar nesses casos, né, doutor? Evitar. Pedir licença para o senhor rapidinho, vou só